aqui para dar um recadinho, que nós começamos a campanha da Sacolinha de Natal. Nós estamos no 4º ano, né? Tem saído nos jornais, na TV. Para quem não conhece, a Sacolinha de Natal é o oferecimento, são filhos das famílias assistidas aqui pelo centro, né? Famílias carentes que a gente assiste todo domingo. Cesta básica, palestra, assistência psicológica. Então, no final do ano, as crianças com menos de 12 anos, a gente oferece aos frequentadores da casa, vocês pegam comigo o número do calçado, o número da roupa, levam para casa o nome da criança, vocês escolhem se querem menino ou menina, escolhem, levam todos os dados da criança e no final de outubro traz a sacolinha com o presente, a roupa e o sapato, tá? Então, todos os dias a gente vai estar aqui às 8 horas, tá? A partir das 8. Quem quiser colaborar com a nossa e quem quiser participar, a festinha é no dia 19 de dezembro, tá? Então, a gente pede a colaboração de todos, também tem quem quiser ajudar com o kit de higiene, a gente tem várias opções. E esse ano a gente também está ajudando o pessoal da Casa do Caminho do Caibar Chuta. Então são 180 crianças que a gente pretende alegrar nesse Natal. Então quem puder colaborar, tá? Muito obrigada, viu? Boa noite, gente. Seja uma boa noite, né? Vamos então iniciar o nosso convidado. Marilena, fala pertinho aí. Falando agora. Estão vendo? Vamos iniciar a nossa atividade com a prece, né? Na abertura dessa noite de hoje. E posteriormente, então, a gente faremos a apresentação do nosso companheiro de doutrina, doutor Alexandre. Certo? Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior e pedir a Ele que nos dê, nessa noite de hoje, a condição de estarmos receptivos a esse aprendizado que nos fará e nos dará melhores condições para podermos trilhar essa jornada terrestre. Vamos pedir a Deus, neste momento, para que Ele possa estar nos permitindo que todos nós que estamos assistindo a essa exposição do nosso querido companheiro Dr. Alexandre Pérez, estejamos receptivos e com terreno fértil dentro do nosso âmbito, para que possamos aproveitar todo esse aprendizado, esse ensinamento devidamente. Vamos pedir a Deus também pelo nosso companheiro Dr. Alexandre, para que ele seja tão iluminado como sempre faz em todas as suas exposições. Que nós possamos estar contando com a assistência dos nossos benfeitores espirituais, para que possamos realmente completar, ou seja, dar mais um passo nesse ciclo de palestras edificantes e que nos dão tanto conhecimento e condições de melhoria na nossa qualidade de vida. Vamos pedir a Deus agora nesse momento, fazendo a prece de Pai Nosso, todos nós em silêncio, para que possamos então nessa noite de hoje sermos abençoados com essa prova de amor que Ele nos dá por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e nos livre de todo mal. Assim seja. Dr. Alexandre Pérez, ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. Ele tem uma especialização em homeopatia, feito na cidade de Ribeirão Preto. Ele é espírita há mais ou menos 22 anos. Faz um trabalho de estudo, de pesquisa na área de medicina espiritual e trabalha
na estratégia de saúde do trabalho aqui em Marília, certo? Ele é participante ativo da comunidade Barça Luz. Num trabalho, inclusive, ele dá estudos, cursos de psicofluidoterapia. E ele é especialista nesse assunto. Ele faz estudos sobre esse assunto. Trabalha com uma equipe de psicofluidoterapia também nessa comunidade Eurípides Guardanã. Então, com todos nós, Dr. Alexandre Pérez, nessa noite de hoje. Que Deus possa estar iluminando, como sempre, ilumine suas colocações. Uma boa palestra a todos nós. Por favor, senhor. Boa noite, pessoal. Está dando para ouvir bem aí atrás? Bom, a nossa conversa de hoje é sobre somatização. Logo de cara a gente já começa a associar as coisas com doenças psicossomáticas, não é verdade? Mas a somatização é um termo muito mais amplo. Vocês vão notar, para nós espíritas, ele tem uma conotação muitíssimo importante. O que é que tem a ver com a semana Renovando Atitudes? Nós vamos saber no final. Eu costumo deixar sempre um bom espaço para a gente fazer perguntas e respostas, para melhorar a nossa conversa. Então, quem tiver aí com aquela coceirinha durante a palestra, é só aguardar no final. Tá bem, gente? Muito bem. Somatizar vem do soma. Soma é corpo. Ou, então, tornar corpóreo alguma coisa. Somatizar é tornar corpóreo qualquer coisa. Por extensão, tornar material, tornar palpável, tornar visível, tornar alguma coisa, para nós espíritas, na dimensão, fazer com que essa coisa adentre a dimensão material. Nesse aspecto, veja que dá para nós uma ampla gama de interpretações. Para a doutrina espírita, somatizar é um termo que, embora não existisse na época de Kardec, é um termo cuja ideia subjacente é para nós já muito conhecida, mesmo fora das tais doenças psicossomáticas que apareceram apenas em meados da década de 80 para cá, no Brasil. Tornar corpóreo é a essência de todo o alicerce da criação material. Desde que o universo, Deus quis assim, precisou materializar-se, desde que toda a nossa criação no plano material precisou aparecer, isso não foi mais do que uma somatização. Uma somatização patrocinada pelo próprio Criador. O universo houve que tornar-se corpóreo pela decisão da providência divina. O processo pelo qual isso se deu veio se desdobrando do grande todo para cocriações cada vez menores, dentro das quais nós somos determinantes e participantes. Somatizar é fácil para nós. Mas como assim? É porque a gente ainda não associou o termo ao fato. Mas a gente vai chegar lá. Todo mundo somatiza de uma forma ou de outra, desde que é espírito criado. Desde princípio inteligente, passando por todos os reinos inferiores, entre aspas, da criação. Nós sempre somatizamos. Para que este universo material exista, Deus está sempre somatizando.
sempre tornando corpóreo o princípio construtivo que está implícito no fluido cósmico universal. Olha que coisa interessante. Tudo que a gente fizer que leve à densificação do fluido cósmico universal é somatizar. Todo e qualquer fenômeno que precise fazer com que fluidos, vamos trocar mais minutos aí, qualquer tipo de fluidos torne-se matéria ou venha a influenciar a matéria, é uma somatização. Desse ponto de vista, nós já ouvimos esse nome no meio espírita de uma outra forma. Vocês já ouviram o termo ideoplastia? É um termo mais antigo. Já ouviram o termo materializações? Tudo isso é sinônimo nesta nossa concepção de somatizar. Toda vez que ocorre uma materialização, isso é uma somatização. Toda vez que ocorre uma ideoplastia, quer dizer, um conceito imaterial nascendo da ideia do Espírito, servindo como catalisador para que os fluidos do meio ambiente se juntem e se organizem de maneira que surja uma imagem, um objeto, uma construção qualquer, essa tal da ideoplastia ou materialização, isso é somatizar. Mas tem coisas mais interessantes que são somatizar. Eu sou espírito, e todo mundo aqui também é, que temos um corpo, não é verdade? Esse corpo, por si só, não vive, não pensa, não sente, não cresce, não evolui. Ele é apenas um instrumento. Um dia este corpo foi organizado no ventre materno, por obra de um perispírito, de um corpo mental, de uma mente e de um conceito que nós temos de nós mesmos, uma forma, um pensamento que nos reorganiza, uma ideia que fez com que aquele perispírito se organizasse e aquele corpo, por sua vez, se organizasse lá dentro do útero. O que é esse processo? É uma somatização. Então nós somos ótimos em somatizar. Somos quase profissionais nisso. O único problema é que a gente não faz isso conscientemente. O único problema é que a gente não entende ainda como fazer com que este fenômeno de somatizar seja para nós um instrumento útil. Pelo contrário, os diversos mecanismos da somatização, todos eles nós os manipulamos muito bem, têm provocado nas nossas vidas cotidianas muito mais incômodos do que oportunidades de reeducação, por livre e espontânea vontade. O fenômeno somatizar, materializar, fenômeno da ideoplastia, está presente todos os dias com a gente. Nós fazemos isso 24 horas por dia, até mesmo para organizar o nosso corpo material. E eu vou resumir para vocês, mais ou menos, como é que a gente faz isso, logo mais. No entanto, por não saber usar esse tipo de mecanismo, muitas vezes, por conta mesmo dos nossos valores, da nossa evolução espiritual, nós nos tornamos vítimas dele. E o fenômeno passa a ser
muito mais um instrumento da lei de causa e efeito que nos cutuca do que um instrumento consciente que nós poderíamos estar usando para a nossa evolução. Como assim? As doenças psicossomáticas, que há pouco eu me referi, são um bom exemplo. Somatizamos sintomas que formam uma síndrome e que nos incomodam muitas vezes bastante. As tais doenças kármicas, aquelas congênitas de nascimento, uma deficiência mental, uma deficiência física, um problema imunológico, uma diabetes, uma hipertensão, uma cegueira ou qualquer outra doença autoimune mais rara, não é mais do que uma somatização que nós fizemos de uma maneira inconsciente, sem querer, na verdade, né? Mas se tivemos o papel de determiná-la pelos nossos atos ainda não muito equilibrados. É somatizar. Então justifica para nós espíritas estudarmos a somatização, os princípios pelos quais o nosso pensamento, por vezes desequilibrado, por vezes equilibrado, corporifica coisas, situações, órgãos no nosso dia a dia. Isso é muito interessante quando a gente se propõe a renovar atitudes. Para renovar atitudes, que é a proposta da semana do aniversário dessa casa, é necessário compreender por quê. Quando essas atitudes se corporificam pelo fenômeno da somatização, aí então a gente começa a entender que é muito importante que a gente faça isso, renove as atitudes, a fim de prever problemas. Vamos entender, minha gente, só no âmbito de nós mesmos. Vamos entender como ocorrem os fenômenos de somatização dentro do nosso corpo, na nossa organização físio, fluídico, psíquica ou biopsíquica, como queira. Como é que isso ocorre no nosso dia a dia? Como é que eu somatizo coisas? Qual é o mecanismo pelo qual isso se dá todo dia na nossa vida? Infelizmente, só dá para a gente, por enquanto, nos focar mais nesse pequeno ponto do que é o fenômeno de somatização. Mas também a gente pode se conformar pelo seguinte: Deus é o sumo somatizador, vamos dizer assim. Aquele ser supremo que materializa o próprio pensamento, a própria vontade, na forma de uma criação inteira. Ia dizer de um universo, mas hoje a gente sabe que um universo só é pouco. Então Deus é o que cria. Os espíritos, conforme são superiores, vão co-criando. Isso está na codificação. Quanto mais superiores nós somos, quanto mais desenvolvida é a nossa vontade, a nossa responsabilidade, mais a gente tem autonomia de criar, de organizar, de tal forma que há espíritos muito superiores a nós, que somatizaram, criaram, corporificaram os planetas, as estrelas, as galáxias. E temos Cristo, o nosso amigo maior aqui, entre nós. Dentro deste pequeno planeta, também somos hierarquizados segundo a nossa capacidade evolutiva, que influencia a nossa capacidade
de co-criar. Quanto mais elevado o espírito, mais ele influencia a natureza ao seu redor, criando, somatizando coisas. E as coisas vão diminuindo em potencial, até que chegamos a nós, seres comuns, medíocres, em se falando de evolução. Porém, o espírito mais reles, menos evoluído, possui ainda o direito de criar, de co-criar, num sistema fechado, que é a sua organização corpórea, fluídica e material. Corpos fluídicos ou corpos materiais. Muito menos do que nós até, os princípios inteligentes, nos diversos graus de evolução, que estagiam aqui neste planeta, materializando as suas formas de manifestação, que nós todos conhecemos como os diferentes seres dos reinos inferiores, né? O mineral, o fluídico, o vegetal e o animal irracional. Todos eles também têm direito de co-criar, de somatizar em ambiente fechado e protegido, ou seja, seus próprios corpos. Dentro da minha organização, eu co-crio à vontade. Portanto, também recebo depois as consequências desta criação, desta somatização que eu fizer. Ao longo dos milhares de anos que nós estamos estagiando aqui nesse mundo, nós construímos esta organização aqui. Kardec e os espíritos, pioneiros no estudo dos órgãos fluídicos e físicos, nos descreveram o perispírito em primeiro lugar. Com o passar das décadas, e graças às obras dos repórteres espirituais, principalmente André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, nós já desdobramos o perispírito em diversos outros órgãos, também fluídicos, mas cada um mantém a sua função específica, que a gente vai dar uma passada para entender o mecanismo da somatização. O interessante é que a gente se atenha na função. O que eu vou descrever para vocês agora, nós vamos desenhar ali na lousa, é uma coisa que se chama ponte fluídica. São 3, às vezes 4, dependendo da classificação, as pontes fluídicas. O que é isso? Pontes fluídicas são caminhos que as informações fluídicas ou até não fluídicas transitam, percorrem entre os nossos diferentes corpos para que as coisas aconteçam de uma maneira harmônica. Mas por que a gente tem que saber disso? Porque quando eu somatizo dentro do meu ambiente fechado chamado corpo físico, eu também tenho que obedecer a esses caminhos. Se eu entender como isso ocorre, eu posso entender como é que eu me beneficio ou como é que eu não me beneficio, me prejudico, e muito, pelos mesmos trânsitos, pelos mesmos caminhos da somatização. Então vamos entender. Eu vou desenhar aqui, de uma maneira esquemática, o nosso corpo físico. O nosso velho e conhecido perispírito, e o nosso muito velho e conhecido espírito. Na clássica forma da tal luzinha, né? Por ser imaterial, não ter uma forma conhecida,
a gente representa ele assim. Isso aqui é o trio clássico. Hoje a gente conhece, depois das pesquisas, depois dos estudos, outras coisas. Todo mundo já ouviu falar, porque ele já vem aí uns 30 anos sendo mencionado, num tal de duplo etéreo, né? Todo mundo ouviu falar também na mente, embora a gente confunda a mente com o espírito. Nós vamos ver que não são a mesma coisa. E agora está na moda, de uns 15 anos para cá, o estudo de um outro desdobramento chamado corpo mental. E agora, se a gente quisesse complicar um pouquinho mais, existe especulações bem que já poderiam nem ser mais consideradas teorias, um outro complexo entre o perispírito e o corpo mental, que a gente poderia denominar complexo perispirítico. São vários, como se fossem vários desdobramentos, vários perispíritos cada vez mais superiores em dimensão, que poderiam existir se a gente fosse para planos cada vez mais altos. Como isso é virtual, como não está presente sempre, permanentemente, não vai importar para a gente aí, que é só detalhe. Vamos entender uma coisa. Corpo físico todo mundo sabe para que serve, né? Se alguém ainda não sabe, o corpo físico, minha gente, é só para instrumentar a nossa vida nesse grande teatro de reeducação. Se alguém ainda pensa diferente, vai ter que se desiludir. Por quê? A gente ainda acha que corpo é para a gente aproveitar. Então eu vou comer, então eu vou beber, então eu vou fazer o que quiser. Esquecido de para que estamos aqui. Nós que somos espíritas, e já mais desenvolvidos, e já mais superiores desses argumentos, a gente sabe muito bem que a gente não deve viver para o corpo. O corpo deve viver, deve ser conduzido para a nossa utilidade. Expressar, instrumentalizar a nossa vida de relação externa nesse mundo material, para que a gente se reeduque. Então, como médico, eu tenho que falar, não adianta, mas eu vou falar. Vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar. Comer direito, dormir direito, trabalhar direito e outras coisinhas mais. O perispírito também é velho conhecido nosso. Ele é molde. Ele determina a genética e a forma do nosso corpo físico. A mente, nem todos já sabem diferenciar. Mas, resumidamente falando, ela é o que Emmanuel diz para nós que ela é. A usina geradora do pensamento. É ali que a vontade, a ideia, o sentimento, o aprendizado, a memória do espírito, propriedades essas que eu acabei de mencionar, todas imateriais, encontram-se com os fluidos mais sutis da classe dos fluidos mentais. Um deles é o pensamento. Então é ali, dentro da mente, que o pensamento é sintetizado pela nossa vontade, ideias, sentimentos, aprendizados, etc. É ali, na verdade, que ocorre o contato do que é material com o que é imaterial.
que seria o corpo mental? A ideia mais exata do corpo mental hoje em dia é que ele é uma forma de pensamento quase que permanente da ideia que nós fazemos de nós mesmos como forma. O jeito que eu penso que eu sou, o jeito que eu acho que eu tenho uma forma, é permanente. Eu sempre tenho ideia de mim mesmo, não é verdade? Essa ideia de mim mesmo é uma forma de pensamento que se materializa permanentemente. Isso é o corpo mental. Estou falando para vocês de uma maneira bem resumida, para que a gente possa pelo menos situar. Bem, e o duplo etéreo? O duplo etéreo, ele não chega a ser um corpo, né? Ele, na verdade, por isso que eu desenhei ele assim, meio nebuloso. Ele é simplesmente o conjunto dos fluidos vitais que interessam principalmente as células do corpo físico. Elas é que utilizam, o princípio inteligente celular é que utiliza o fluido vital para manter as reações químicas sempre em funcionamento. Muito bem. Agora vamos ao que interessa de verdade. Como é que eu mantenho a forma? O espírito, para controlar o corpo, tem diversas funções a desempenhar. Nós vamos dividir isso em pelo menos 3. As funções que mantêm a forma, as funções que mantêm o funcionamento e as funções que mantêm o geral, né? O funcionamento geral, a coordenação geral. O que mantém a forma, nós chamamos de morfológico, né? A forma, a morfologia, se refere à forma. A primeira ponte que a gente pode ver é a ponte morfológica. De que estruturas o espírito se utiliza para manter a forma do nosso corpo? Bom, tudo parte dele mesmo. E dele imediatamente, vamos usar um exemplo. Dele imediatamente segue para a mente. A vontade determinante segue para a mente. Ali na mente, uma outra classe de fluidos mentais são sintetizados para manter a forma. Nós chamamos de comandos mentais. Comandos mentais não são nada mais do que determinados tipos de pensamentos que, ao invés de sair por aí para nos expressar, eles entram por aqui e vão desempenhar o seu papel no controle interno. Então nós chamamos isso de comandos mentais. Esses comandos mentais, por sua vez, imediatamente reúnem os fluidos e organizam a nossa forma de pensamento, aquela que expressa a ideia que nós temos de nós mesmos, e constrói o primeiro molde chamado corpo mental. Então, se eu penso que eu sou velho, baixinho, corcunda, ou seja lá o que for, essa é a ideia que eu tenho de mim mesmo. Portanto, o corpo mental assumirá esta forma. Se eu já penso de outra forma, ele vai comportar-se de outra forma. Muito bem. Uma vez que eu materializei, somatizei o meu corpo mental, ele servirá de base para a organização do perispírito. Olha que interessante. O corpo mental normalmente é feito de fluidos bem mais sutis do que os fluidos perispirituais, bem mais rarefeitos. Aí então ele vai organizar, o corpo mental organizará o perispírito. Ele é molde do perispírito e que por sua vez é molde do corpo físico. O perispírito, muito bem organizado nos seus campos fluídicos perispirituais, os campos fluídicos
é o que antigamente nós chamávamos de órgãos do perispírito. Nós chamamos de campos fluídicos perispirituais. O campo fluídico do fígado, do coração, do rim, dos olhos, do cérebro e tudo mais. Uma vez que o perispírito está organizado, ele servirá durante a gestação e durante toda a reencarnação de molde ao corpo físico. Veja que nós estamos pulando o duplo etéreo. Por quê? Porque os fluidos vitais, dos quais o duplo etéreo é formado, não influenciam na organização da forma. Então antes a gente pensava que isso parecia um telefone sem fio, né? Do corpo vai para o perispírito vai para o espírito. E agora mais complicado ainda, do corpo para o duplo etéreo para o perispírito para o corpo mental para a mente para o espírito e vice-versa. Mas as coisas não acontecem assim. Não é um telefone sem fio. Cada papel é desempenhado pelo corpo que tem a função específica de desempenhar aquele papel. Então, quando o espírito quer manter a forma, ele usa esta ponte fluida, este trajeto. E o contrário também é verdadeiro. E agora, preciso manter a coisa funcionando. Então aí a gente já fala de fisiologia. Deixa só o laranjado, então é a ponte morfológica, né? Quer dizer, de forma. Vamos fazer em verde a ponte fisiológica. Quer dizer, o funcionamento. Como é que eu mantenho tudo isso funcionando? O caminho é ligeiramente diferente. Sempre parte do espírito, não tem outro jeito. O espírito, vamos fazer aqui, incide, né? Manda, projeta a sua vontade na mente, intimamente relacionada com o próprio espírito, e ali sintetiza os comandos mentais que regularão todo o funcionamento do corpo físico. Muito bem. Daqui, da mente, ele vai para onde? Vai direto para o perispírito. O corpo mental, como eu falei para vocês, é só uma forma. Ele só mantém a forma. Ele não influencia no funcionamento do corpo. Mas o perispírito, nós já sabemos que o perispírito influencia o corpo físico de duas maneiras. Através dos seus campos fluídicos sempre. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um imã. Sempre dou esse exemplo, né? Um imã em forma de bola. Uma circunferência, um imã que atrai o ferro mesmo. Supondo que existisse um imã que pudesse atrair areia, eu pego um imã que atrai areia, mas na forma de um quadrado. E um outro imã que atrai vidro, ou madeira, melhor, na forma de uma meia-lua. Bom, eu tenho 3 ímãs que têm a propriedade de atrair, graças à sua constituição hipotética, tem a propriedade de atrair coisas diferentes. Por sua vez, cada imã desse tem uma forma que eu tenho. O do ferro é circular. O da areia é quadrado. E o da madeira é meia-lua. Estes dois detalhes, a composição do imã e a forma do imã, serão tudo. Porque aí eu vou grudá-los embaixo de uma mesa. E vou pegar um monte de pó de ferro, um monte de areia e um monte de pó de serra, misturar tudo numa panela só
e jogar em cima da mesa. Dá uma chacoalhadinha na mesa. Dali a pouco, o que é que eu terei em cima da mesa? Eu vou ter uma forma quadrada de areia, uma forma esférica de pó de ferro e uma forma em meia-lua de pó de serra. O perispírito, minha gente, ele age quase exatamente desta maneira. Cada campo fluídico do perispírito, o campo fluídico do fígado, do cérebro, do rim, da pele, dos olhos, das veias, da vesícula, do estômago, de onde for, cada campo fluídico é constituído de um conjunto todo específico, todo particular, de fluidos perispirituais. Então, o rim da Mara é constituído de tais e tais e tais fluidos. Desculpe, o rim dela não. O campo perispiritual do rim da Mara está mais poético. É constituído de fluidos XYZ. O campo perispiritual do pulmão do seu Vicente é constituído de outro, A, B e C. E de cada órgão físico no perispírito corresponde, então, uma organização específica de cada campo fluídico. O perispírito, então, minha gente, é como se fossem os ímãs que eu peguei. Em vez de ímã, eu tenho campos fluídicos diferentes. Cada campo fluídico tem uma forma. A forma do rim, a forma do pulmão, a forma do coração. E cada um deles é de uma constituição fluídica muito específica. Muito bem. Quando eu jogo em cima desse perispírito aquele monte de células do embrião, células ainda totalmente indiferenciadas, né? Células todinhas iguais, conforme elas vão crescendo, se multiplicando e espalhando por sobre esse perispírito, melhor dizendo, né? Conforme o perispírito vai tomando conta dessas células, ele influencia estas células de duas maneiras. Através da forma dos seus campos fluídicos, ele atrai as células para que elas também assumam a mesma forma dos seus campos fluídicos. E através da constituição fluídica, né, os ingredientes fluídicos que entram em cada campo do perispírito, através desses ingredientes o perispírito vai, olha só, vai ativar ou desativar determinados genes nos núcleos das células. Vocês sabiam que todas as células têm os mesmos genes? A do olho, a do rim, a do fígado, a da unha do dedão do pé. Todas as células do nosso corpo têm os mesmíssimos genes. Só que aquelas células que estão lá no fígado, tem uns que trabalham e tem uns que não trabalham. As que estão no olho, tem uns que trabalham, que são diferentes, e outros que não trabalham, que também são diferentes. Até hoje, a ciência oficial não descobriu o que leva à determinação de que naquela célula do rim é tal que vai funcionar e tal que não vai funcionar. É claro que a genética avançada, e nós temos conhecimento disso, já fizeram estudos que para nós espíritas são importantíssimos. Estão com a faca e o queijo na mão, só falta dar o nome de perispírito, né? Mas não vou fazer isso ainda. Enfim, é a constituição específica de cada campo fluídico do perispírito
entrando em contato com aquelas células, o núcleo celular, que determina quais órgãos, quais genes vão funcionar e quais não vão. Então o perispírito, olha que interessante, ele participa da ponte morfológica, porque ele determina como as células que formam os órgãos vão ter, por causa das formas dos campos fluídicos dele. Mas ele também participa da ponte fisiológica, quer dizer, da ponte que controla o funcionamento, por causa da constituição diferenciada e específica de cada campo fluídico dele. Ele influencia os genes das células e as células passam a funcionar de uma maneira completamente específica. Por isso, o perispírito entra nas duas pontes. E olha que interessante. Ele determina então como é que o corpo físico vai funcionar e como é que o corpo físico vai se comportar com relação à forma. Existe um desdobramento dessa ponte morfológica que alguns chamam de ponte vital, para complicar a coisa. Bem? Mas o que é isso? É uma outra forma de manter as células funcionando. Minha gente, não adianta nada eu botar a célula num lugarzinho, você fica aí. Não adianta nada eu chegar lá no núcleo da célula e dizer, ó, esse funciona, esse não funciona, esse está ligado, esse está desligado. Você vai fazer isso e aquilo. E não der condições para que essa célula sobreviva. Como é que uma célula vive? Através das reações químicas que acontecem no seu interior. E é só por isso que o nosso corpo, por sua vez, também vive. A função do fluido vital, abra bem os ouvidos. A função dos fluidos vitais é desestabilizar os átomos a fim de que eles reajam entre si. Isso é um outro jeitinho para dizer assim, para que as reações químicas aconteçam dentro das células. É graças ao fluido vital que os átomos perdem elétrons e outras subpartículas, se desestabilizam e combinam-se uns com os outros, graças ao fluido vital. O mecanismo detalhado, infelizmente, não vai dar tempo da gente dizer. Fluido vital não é ectoplasma. Não é ectoplasma. Então, existe aqui uma pontezinha, uma relação direta entre duplo etéreo e corpo físico. Enquanto esta ponte que vem de lá organiza as células como um todo e determina como elas vão funcionar, o duplo etéreo ele pega as células e fornece para elas um tipo de um combustível, mantém as reações químicas em andamento. Para o espírito em si, pouco importa a presença do fluido vital no duplo etéreo, porque não é ele que usa. As células sobrevivem sem o espírito sozinhas. Pega um pedacinho de sua pele e coloca lá numa estufa, dentro de um meio próprio, esterilizado e tudo mais, e você vai ver o que acontece. Elas vivem e não só vivem, como crescem. Naturalmente que elas mudam, porque estão fora da influência do perispírito. Elas mudam, elas viram selvagens. Bem? Mas elas crescem e sobrevivem. Então, o duplo etéreo interessa a quem? Ao princípio inteligente das células. Tá bem? E só. Por último, existe a ponte mental. Ponte mental é aquela que faz a coordenação geral destas coisas todas. Veja que todos esses mecanismos são feitos de uma maneira inconsciente. Ninguém precisa ficar pensando aqui agora quantas vezes está respirando por minuto, né? Poderia se quisesse, mas não precisa.
nem quantas vezes seu coração vai bater nas próximas 2 horas, ou se o seu intestino vai funcionar ou não, né? Ninguém precisa ficar pensando nisso. Agora, existem determinadas coisas que nós poderemos pensar. Existem também formas do espírito regular o corpo como um todo, que são também inconscientes, mas que nós podemos interferir. E é aqui onde nós vamos fazer o link com a tal da somatização. É aqui, na ponte mental, que os aspectos vão nos interessar melhor. Vamos ver. O espírito, para o comando geral de tudo isso aqui, usa também a mente. Ele não está preocupado nem com a forma, nem com o funcionamento de cada célula. Ele está preocupado com a coordenação geral de todos os órgãos. A mente tem a capacidade de influir diretamente em alguns pontos do corpo, sem nenhum tipo de intermediário, minha gente. Então, a ponte mental sai daqui e vai direto, sem parar em nada, direto para o corpo físico. Não sofre influência do perispírito, do corpo mental, do pretérito, em nada. Só para ilustrar, quais são os pontos do corpo físico que recebem a influência direta da mente? Principalmente o sistema nervoso, né? O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso somático, que é o que eu controlo por mim mesmo, e o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, controlam as minhas vísceras, entre aspas. Um outro sistema que recebe a influência mental de maneira direta, sem intermediários, é o sistema endocrínico, quer dizer, os nossos hormônios, as nossas glândulas, a hipófise, a epífise e o hipotálamo, principalmente. E dali, todas as informações hormonais, através de reações em cadeia, são disseminadas para todo o resto do corpo. Que outro sistema? O sistema imunológico. O sistema imunológico recebe impacto direto da nossa mente, influenciando o nosso estado de defesa corporal. E que outro sistema? O sistema, vamos colocar assim, o nome científico é o hematopoético. A gente chama de sanguíneo mesmo. Amém? Sanguíneo mesmo. O sistema circulatório. Okay? Mas especificamente o sangue, não as veias. O sangue, o sistema imunológico, o sistema nervoso e o sistema endocrínico são aqueles que não estão localizados em nenhum ponto específico do corpo. Notaram já isso? Quer dizer, eles estão em tudo, porque eles servem de controladores gerais, são instrumentos diretos da mente. Se lembrem bem disso, porque quando a gente começa a somatizar as coisas que a gente não gosta, são principalmente esses sistemas que vão sofrer os primeiros baques. Bem, gente? Muito bem. Tá aí. É assim que a gente administra o nosso cosmo interno, né? O nosso pedacinho de cocriação, onde a gente tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, é aqui. Somatizar para nós significa partir do espírito por esses 3 caminhos diferentes e comprometer ou chegar ao ponto de somatizar até o nível da mente, até o nível do corpo mental, ou do perispírito, ou do corpo físico
influenciando o duplo etéreo. Tudo que eu somatizo para mim mesmo seguirá necessariamente, obrigatoriamente, estas vias, estas pontes fluídicas. Então, veja, se eu começar a ter ideias, pensamentos, vontades patológicas, desviadas, por algum motivo eu posso imprimir essas ideias aqui, na mente. Posso parar por aqui. Mas se eu continuar, as coisas vão começar a aparecer. Lembra daquela velha noção que a gente dizia assim, todas as doenças começam no perispírito, né? E depois elas vão para o corpo físico. É uma forma rudimentar que há algumas décadas atrás, rudimentar mas verdadeira, que algumas décadas atrás a gente tinha como única forma de explicar as doenças. Portanto, todas as doenças seriam psicossomáticas, né? Na teoria. Todas seriam psicossomáticas. Se elas começam primeiro ali e depois vão se materializando. Mas nós queremos dizer de outras coisas, não das doenças tão óbvias, mas das manias, dos medos, né? Das coisas que não têm explicação, dos sintomas, que é uma dorzinha aqui, outra ali, outra lá. Das atitudes que a gente toma por causa do medo mesmo, da desconfiança. Coisas que a gente cria, que a gente corporifica por essas três vias e que nos incomodam bastante. A única forma da gente conseguir deter esse mecanismo é renovando atitudes. A atitude, o ato, é uma somatização. Todo ato é uma somatização. Ele começa no espírito, na vontade, passa pela mente, que sintetiza o pensamento para fazer aquele ato, e depois segue esse trajeto e se materializa. Nem que eu quiser só mexer a mão, isto é uma somatização. Mas como eu dizia, existem as que são patológicas. Graças às fixações mentais, graças aos medos, vou repetir porque esse é o mais comum, os medos, graças ao remorso, graças à revolta, graças à nossa fragilidade, falta de informação, nós fixamos na nossa mente num ponto e permitimos que esses sintomas apareçam. Às vezes, eles não chegam a corporificar-se materialmente falando, mas eles fluidicamente falando já se manifestaram. Então são coisas, por exemplo, que já afetaram o perispírito, já afetaram o corpo mental, já afetaram algumas partes até do nosso corpo físico, mas não apareceram ainda nos exames. Você vai no médico, sinta uma dor, faz de tudo, não aparece nada. Já chegaram quase ali. Olha que interessante. Um caso no centro assim. A pessoa sofria daquela anorexia nervosa, sabe? Anorexia nervosa é a falta de fome por determinação da psiquismo da pessoa. Ela não come. Era uma garota, normalmente são garotas, né? Adolescentes. Magérrima, 1,70 m, pesando 35 quilos. Ela se achava linda, maravilhosa. O maior medo dela era ser gorda. E nós fomos fazer a análise daquele caso. O que a gente descobriu? Quando a gente conhece esses mecanismos, na hora da gente fazer entrevista no tratamento de psicofluidoterapia, logo a gente já intui, né, uma síndrome qualquer. E nessa síndrome qualquer,
no caso da anorexia nervosa dessa garota, a gente logo pensou que ela deveria estar comprometendo também já o seu corpo mental. Por quê? Porque a autoimagem que ela tem de si mesma está completamente deformada. Então vamos esperar para ver se é verdade? Durante uma das reuniões mediúnicas, esta garota, em desprendimento, durante o sono dela, veio em desprendimento, manifestou-se. E o médium falava daquele jeito, e movimentos pesados e tudo mais. O vidente disse assim: olha, é um espírito, que tem a forma de uma pessoa obesíssima. Como é que é seu nome, minha filha? Sou fulano, a garota anorética. Mas como? Se o seu corpo físico é magérrimo, e você aí, perispiritualmente falando, tem uma obesidade para lá de mórbida. Ela tem, claro, toda uma história reencarnatória anterior, um sofrimento muito grande por causa disso, mas trazia a fixação mental, a ideia que ela fazia de si mesmo é que era obesa, muito obesa. Isto, a ideia que a gente tem de si mesmo, constrói o corpo mental, que por sua vez constrói o perispírito. E o perispírito, por sua vez, constrói o corpo físico. Mas espera aí um pouquinho. Por que ela não é gorda, então? Se o perispírito dela é. Ela começou neste processo quando era criança, pré-adolescente. Começou nesse processo de obesidade. Quer dizer, o perispírito realmente já estava determinando que isso acontecesse. Mas de repente ela reagiu. E reagiu de um jeito extremamente inadequado. Com uma intensidade verdadeiramente patológica. E começou a fazer regime. E aí, aquela garota, que era vítima de um preconceito escolar, começou a ser vítima de um assédio escolar. Porque começou a ficar magrinha, bonitinha, na estica, todo menininho em cima dela. Essa é a história dela. Acontece que a fixação mental persistia. Ela ainda se achava obesa. E o processo de emagrecimento, portanto, persistiu. E ela foi emagrecendo. Aí o assédio começou de novo a virar preconceito. Porque você é idética, porque você é cancerosa, porque você é tudo aquilo que do mais reles que o adolescente cruel consegue fazer. Por que o processo continuou em vez de parar na hora que ela estava bem? Porque a ideia continuou. Ela somatizou mentalmente o conceito. Não chegou, veja que interessante, ela não chegou a somatizar a obesidade, muito pelo contrário, no fim o corpo dela ficou magérrimo. Mas foi a atitude que foi somatizada, a reação a uma ideia patológica. Ela estava se acreditando obesa e, portanto, cada vez mais ficava magra, a ponto de ir para o hospital ter que tomar nutrição parenteral, senão desencarnava. E agora, existem aqueles outros 1000 casos clássicos, né, gente? A pessoa que tem uma dor aqui, aquela tal de fibromialgia, uma beleza, né? Para ser psicossomático, fibromialgia. Vou dar vários exemplos. O hipotireoidismo, a artrite reumatoide. Nos homens, puxa, deu um nome tão complicado essa doença. É uma doença que a coluna anquilosa toda, quer dizer, ela espondilite anquilosante é o nome dessa doença. A coluna retifica, perde todas as articulações. Pode ser um último grau de uma somatização. O lúpus eritematoso sistêmico, as púrpuras,
Todas as doenças de autoimunes podem ter determinação assim. E outras mais comuns, gastrite nervosa, quem já não teve isso, né? Taquicardia, prolapso da válvula mitral, todas têm esse determinante que pode ser psicossomático. Transitório às vezes permanente. Depende de nós. Enfim, minha gente, a mensagem principal que a gente deve reter é que existe um mecanismo bem estudado e bem determinado pelo qual a gente somatiza as coisas dentro do nosso universo interior. Porém, existe, conhecendo isso, a gente pode opor a esse mecanismo uma vontade contrária. Renovar atos, renovar atitudes, é o segredinho para a gente se livrar da psicossomática patológica. Porque os mecanismos psicossomáticos também são benéficos, são necessários para a nossa organização do dia a dia. Mas para a gente se livrar disso, é necessário se livrar da sujeira mental, da deseducação, da ignorância no sentido de falta de informação que nós ainda temos. Informar-se é a melhor caridade, eu sempre vou repetir isso, que nós podemos fazer para com a gente mesmo e para com os outros. A informação, porque faz com que a gente mude isso aqui, ideias, vontades, sentimentos, a nossa memória e o nosso aprendizado, e melhore o nosso raciocínio. Somente a informação vai fazer com que a gente possa renovar a atitude, se nos interessar. Porque a medicina do corpo atende ao corpo físico. A fluidoterapia atende ao duplo etéreo, às vezes, atende o perispírito, atende até a mente. Mas nada consegue influenciar o espírito, a não ser o próprio livre-arbítrio. Ele é o único patrimônio imexível, intocável, inviolável que nós temos. Quer dizer, nós mesmos, o espírito. Tudo que está ali dentro fui eu que pus, ou que deixei colocar. Então só eu posso manipular os determinantes da minha somatização patológica, indesejável. Que isso sirva para nós. E o conhecimento leve desse mecanismo sirva para que a gente queira se informar, queira estudar a respeito disso. Se informe mesmo. Conscientize-se de que só pela atitude a gente consegue o equilíbrio. A lei de causa e efeito determina esse tipo de coisa. A cura dos sintomas que incomodam, nós espíritas deveremos encará-la como reeducação. Não cura, no sentido de livrar-se, mas readaptação, no sentido de reajustar-se ali ao caminho evolutivo normal. Muita gente procura gente no consultório assim. Eu quero me livrar disso aqui. Não consigo mais viver com esse negócio. A coisa está ficando ruim. No centro, então, nem se fala. Né? Os trabalhos de psicofluidoterapia é quase 90% esses tipos de queixa. E a gente tem que rebater. Às vezes de uma forma que exige muito tato. E dizer para a pessoa: olha, meu irmão, é você que chegou nesse estado. É você que permitiu que as coisas ficassem assim. Foi você que desequilibrou-se sozinho. E aí vem todo aquele processo que é o transformar o assistido em assistente.
todo aquele processo em que a gente vai exercer a caridade moral da informação, da capacitação do ser humano, para que ele consiga absorver o nosso afeto, absorver a nossa informação, altas doses de entendimento e paciência, até que a gente consiga reerguer aquele indivíduo, para que ele comece a somatizar de uma maneira inversa. Ele volte a somatizar o que é para ser somatizado: um corpo físico saudável, uma fisiologia desejável, uma morfologia normal, para que o corpo, como na nossa definição no começo, volte a ser o instrumento de nossa reeducação. Então, minha gente, vamos para as perguntas. Eu sempre costumo deixar esse espaço no final, porque a gente pode especificar e detalhar alguma coisa que ficou. Quem quer aproveitar? Alexandre, uma gripe, um resfriado, como que você entenderia? O senhor Vicente está perguntando, como é que a gente entenderia desse ponto de vista uma gripe e um resfriado? Olha, desde um problema genuinamente psicossomático até uma imprevidência e uma ingenuidade. Porque de repente a pessoa tem lá um gripado bem do lado e vai ficar perto, né? Sabendo que pode pegar. Isso não é psicossomático, né? Isso é displicência, falta de cuidado. Não deixa de ser, de certa forma, psicossomático, porque foi você que quis ficar ali e se expor ao risco material. Mas se eu ando estressado, se eu ando com a minha resistência baixa, porque estou sem conseguir que a ponte mental desenvolva o seu papel de regulação do meu sistema imunológico, eu posso me expor muito mais facilmente que outros aos micro-organismos patológicos. Alergias, que não tem nada a ver com bactéria, vírus, fungos, etc. Alergias puras e simples, as alergias intrínsecas que a gente fala, tem muito a ver com o sistema imunológico e com o estresse, principalmente a rinite, a asma, a sinusite alérgica, aquela tosse, que é aquela cosquinha que não sai de jeito nenhum, é só ficar nervoso que a pessoa começa e aquela falta de ar terrível, e quanto mais fica nervoso, pior fica. Isso pode ser exemplos clássicos de somatização. Criança, 3 anos, hospital, se aplica. Como é seu nome? Thelma. Thelma está perguntando o seguinte: crianças de 3 anos estão internadas na oncologia do hospital. Câncer, leucemia, todas as coisas desse tipo. Se aplica. A causa desta somatização, no entanto, a gente poderia até chamar de kármica, não é mesmo? Espíritos que estão em processo de reeducação, por terem desequilibrado de alguma forma essa ponte fluídica morfológica. Aí já é morfológico mesmo, porque o câncer é uma materialização, uma acepção da palavra, e também fisiológico, porque as células passam a não responder mais aos comandos do perispírito. Por que isso aconteceu? Provavelmente por algum comprometimento de uma dessas 3 pontes, que por sua vez aconteceu por quê? Por algum ato do passado ou do presente. Atos são sempre determinados pela nossa vontade, pela nossa ideia, pelo nosso sentimento, pelo nosso raciocínio. Neste ponto de vista, isso também é psicossomático. Existem cânceres que podem nascer da psicossomática
nesta vida mesmo? Pode. Claro que pode. Se o nosso sistema imunológico abaixar a tal ponto de que não pode mais combater essas células que de vez em quando dão uma escapadinha por aí do perispírito, e isso acontece todo dia, essas células vão continuar crescendo. A revelia do comando perispiritual vão transformar-se em cânceres. Em que lugar? Naquele lugar que eu tiver a minha fixação mental pior. Por exemplo, tem gente, principalmente homens, claro, pode ser homens, que diz assim: morro de medo de câncer de próstata. Aí um dia, está aquele frio danado, o sujeito dormiu até tarde. Quando foi 5 horas da manhã, ele já estava com vontade de urinar. Mas está muito frio e essa cobertinha está boa. Eu vou ficando e vou segurando. Quando não tem mais jeito, ele levanta com o cobertor e tudo e vai lá no vaso sanitário. E o que acontece? Existe um mecanismo de retenção do esfíncter urinário. Quando você segura demais, vem aquela vontade danada, sai aquele jato de urina e prende. Aí dali a pouquinho sai de novo e prende outra vez. E ele diz: estou com câncer de próstata. E ele põe aquilo na cabeça: eu vou para o médico. Chega no médico, examina, faz exame PSA e não sei o quê. Não é nada não, meu filho, está tudo em ordem. Esse cara não sabe o que está falando. Eu tenho certeza que eu estou com câncer de próstata. Aí ele vai para outra, e para outra, e para outra, e para outra. Nessa cidade não tem um urologista bom, eu vou lá para outra cidade. Todo mundo fala que não tem nada, mas eu estou sentindo. E aí ele entra num ciclo vicioso. Qualquer estímulo do corpo, qualquer sensaçãozinha desagradável, uma dorzinha porque pegou o nervo ciático, né? Uma cólicazinha porque está com o intestino preso, uma dorzinha de coluna porque sentou de mau jeito, opa, isso é alguma coisa na próstata. E aí ele vai. Os sintomas alimentam o pensamento, a fixação mental alimenta o desequilíbrio naquele lugar, e com o passar dos anos ele vai, tenta, até que ele consegue o câncer de próstata. Então, tem gente que consegue. Mas a pergunta da Thelma provavelmente foi por pensar o seguinte: o que uma criança pode ter de fixação mental? Como é que uma criança pode psicossomatizar qualquer coisa que não seja de uma encarnação para trás? Pode. As crianças são as principais vítimas da gastrite nervosa. Sabia? Por estresse domiciliar. Os pais que agridem, o medo na escola, já está acusando, hein? O medo na escola. Os pais às vezes mandam as crianças para a escola e não se interessam pelo que ela passou. Por quê? Porque os valores da criança são completamente diferentes dos valores dos adultos. Ela passa por uma coisa, tem uma reação que a gente diz: meu Deus, isso é possível? Não é nada não. Para ela foi tudo. As crianças são as que mais têm esse tipo de sintoma psicossomático, mas a gente não percebe, menospreza. Quer ter um exemplo clássico? Crianças, por exemplo, de pais separados, recém-separados, ou de um dos pais recém-desencarnados. O processo para elas, principalmente quando são pequenas demais para entender os motivos e as razões, é traumático demais. Elas passam a ficar agressivas, passam a ficar doentes, passam a recorrer diversas patologias pequenininhas que elas nunca apresentaram. Nem mesmo a criança sabe explicar por que ela está tendo isso. Mas o sistema imunológico responde. Os órgãos respondem. Por quê? Porque a ponte mental repercute diretamente em cima daqueles órgãos chaves que eu falei para vocês. Sistema nervoso, sistema o sanguíneo, o imunológico e o endocrinológico. E o esquelético, por extensão, do sistema nervoso. Então, crianças podem ser acometidas de sérios distúrbios psicossomáticos.
mediúnicas, sensibilidade, dores e outras. O César está lembrando uma pergunta excelente. As sensações mediúnicas entram aí? Por onde que entram nisso aqui? Minha gente, o que tem de psicossomatismo no mediunismo, a gente não pode nem sequer deduzir direito. É muito, mas é muito mesmo. Vamos falar do normal. Normalmente, a mediunidade natural, qual é a mediunidade natural? É aquela que se desenvolverá no indivíduo como eu, por exemplo, como você, por exemplo, quando a gente for bem evoluído. Quando a gente for bem evoluído, o que é que vai acontecer com os nossos sentidos? Eles vão melhorar. Nós vamos ter clarividência, clareaudiência, nós vamos nos desdobrar com facilidade, nós vamos simplesmente ter as nossas faculdades anímicas hiperafloradas. Essa é a mediunidade natural. No médium natural, as sensações do plano espiritual entram diretamente aqui. As vontades, as ideias, os pensamentos, os raciocínios, as memórias dos espíritos que estão ali ao seu redor influenciam diretamente a mente desse médium. Tem nada a ver com o perispírito. E ele por si mesmo vai dizer: eu capto a imagem, eu capto o pensamento, eu capto a ideia daqueles que estão aqui. Essa é a mediunidade natural. A mediunidade ostensiva ou espírita, né, não é a mediunidade natural. É uma mediunidade artificial. Em que sentido? No sentido de que ela precisa ser preparada para acontecer. Como é que você sabe disso? Simples. Suponha que nós aqui já fôssemos um mundo feliz. Ou celeste mesmo. Tivéssemos todas as nossas faculdades desenvolvidas e pudéssemos entrar em contato com os nossos amigos desencarnados. Para que um deles deveria, porventura, tomar o corpo emprestado do seu Vicente para falar comigo, que já enxergo o dito cujo. Para quê? Não existe utilidade na psicofonia, na psicografia, no desdobramento completo, nos mundos felizes. Por quê? Todo mundo enxerga tudo. Nestes mundos como o nosso, tem muita utilidade. Por quê? A gente ainda não tem a nossa mediunidade natural aflorada a um ponto em que seja dispensável tomar atitudes drásticas, porque é drástica, a ponto de fazer com que a gente venha aqui, direto no perispírito, e interfira nos movimentos lá no corpo físico. Às vezes, até sem nenhuma influência aqui, no médium mecânico. O grande problema do psicossomatismo, nesse caso, é o jeito da gente desenvolver mediunidade. Ficou assim, muito popular no Brasil, depois no pós-guerra. Veja que interessante. Kardec, quando ele nos instrui a desenvolver mediunidade, ele disse o seguinte: você quer desenvolver mediunidade, meu amigo? Tenta aí. Faça isso lá dentro do grupo espírito, num ambiente protegido, assim, desse jeito. Siga este procedimento. Depois de um determinado tempo, você não é médium, procure outra atividade. Desista. Ou se você é médium mais ou menos, não é produtivo, a sua produção mediúnica não é instrutiva, também desista. É isto que ele diz. Claramente. E é claro que ele diz assim: em quanto tempo você deve desistir? Depende da sua consciência.
De repente você tenta por 20 anos, no 21º que você consegue. Uma mediunidade que não é natural, uma mediunidade ostensiva. O nosso jeito de desenvolver mediunidade confundiu-se com aqueles dizeres do Kardec, dos espíritos do Kardec. Todos são médiuns. Claro que todos somos médiuns. Uma vez que a gente está encarnado e que o perispírito nunca ficará restrito absolutamente à matéria, e que nós dormimos e nos desprendemos, nós entramos em contato com o pessoal do lado de lá todo dia, toda hora. Os espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina. Nesse sentido, todos somos médiuns. Todos temos uma pontinha de clarividência, de intuição. Todos temos um pouco de mediunidade natural. Aí é essa mediunidade que nós poderíamos desenvolver, se não a ganhamos com os ajustinhos que o pessoal faz lá no perispírito antes da gente reencarnar. Acontece que o método que nós escolhemos para desenvolver a mediunidade é aquele que desenvolve a mediunidade. Vou dizer diferente. Nós temos uma mediunidade natural, passível de ser desenvolvida, mas queremos desenvolver a ostensiva. E aí a gente usa um jeito para desenvolver outra coisa. Me explico melhor. Quando você senta lá na mesa mediúnica, qual é a primeira coisa que te instruem a fazer? Você já sentou num desenvolvimento mediúnico? Quem aqui já sentou num desenvolvimento mediúnico na parte prática? Qual é a primeira instrução que lhe dão? Deixa vir, minha filha. Não breca nada. Estou errado? Porque se você brecar, você vai impedir todo e qualquer mecanismo. Aí, como é o nome da senhora? Aí, dona Lídia, vem tudo mesmo. Principalmente se a gente não é muito inibido. Mas vem tudo mesmo. Eu garanto para vocês que nesse momento aqui, se eu quiser, eu recebo um espírito dos bons e dos bravos. E ninguém que não me conhece vai acreditar que não é. E eu já fiz esse teste. Gente, quando a gente quer, a gente consegue que as coisas venham de uma maneira somatizada. Quanto mais informação eu tenho, quanto mais livre é o meu subconsciente, quanto mais prática eu tenho de fazer com que ele venha à tona, ele vem. Então, nas mesas do desenvolvimento mediúnico, nós incentivamos os nossos médiuns a não ter critério. Muito pelo contrário. Fala tudo, porque nós estamos aqui para ser o seu critério. Depois a gente avalia e vê se é mesmo ou se não é mesmo. A não ser que o cara seja um vidente muito bom, muito experiente, tarimbado. Vai ser muito difícil você diferenciar o que é psicossomático, saindo somatizado verbalmente, o que está psiquicamente armazenado, ou o que é realmente um enxerto ou uma captação. Um enxerto ou uma captação do plano espiritual. Nós tiramos do nosso candidato à mediunidade, sem querer, com boa intenção até, nós tiramos o que tem de mais precioso para ele: a autocrítica, que era o que o Kardec tanto recomenda para médiuns. A autocrítica. Eu não sei se sou eu. Muito bem, é assim mesmo que a gente tem que fazer. Você não tem certeza? Não se arrisque. Você pode até dizer, depois no final: olha, eu falei porque eu precisava sentir. Eu falei porque eu precisava dar vazão, mas eu não tenho certeza se sou eu. Não compre
Aí eu vou brigar com um monte de dirigente aqui, hein, gente? Você médium ou candidato a médium, não compre o rótulo que o seu dirigente lhe der. Não, isso está ótimo. É assim mesmo. Você é médium. Foi uma mensagem. Tinha mesmo o espírito aqui. Você sentiu? Você viu? Você comprovou por você? Você acredita? Sem mácula? Não. Então não compre o rótulo, não. Porque quem entende da minha mediunidade sou eu. Quem é responsável pela minha mediunidade sou eu. E você acha que eu, sendo responsável por um mediunato, investiria tanto tempo, investiria tanto estudo, tanta responsabilidade numa coisa que eu tenho dúvida? Ué. Quem é que compra uma casa? Quem é que investe em alguma coisa tendo dúvidas sobre aquilo? Se vai dar certo ou se não vai. Quanto mais um mediunato. Então, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, tenha o benefício da dúvida. É claro que a gente não deve ser tão radical a ponto de segura tudo enquanto não for absolutamente certo. Não. Faça os seus testes no ambiente protegido. Mas qual ambiente protegido? O interno. Disponha-se a fazer o desenvolvimento mediúnico, a dar vazão a uma ideia que lhe chega, mas conheça-se, entenda-se. Primeiro, eu estou em desenvolvimento, eu ainda não confio em mim, tenha esse benefício. Não compre o rótulo do outro, porque o outro não consegue te avaliar, só você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu participo, porque eu vi e depois tive que conviver com os companheiros médiuns dentro desse problema. E a gente vê médiuns por aí que fazem a somatização todo dia, toda hora, e compram o rótulo mediúnico. Não é mediúnico, é um animismo patológico. É um outro nome para a somatização. Um animismo. Um animismo patológico, assim, não é doença, mas é indesejável. Então, cuidado. A somatização campeia também com o nome de animismo dentro do desenvolvimento mediúnico. Mais ou menos. A intuição entra, você acabou de falar. A intuição é isso aqui que eu disse, a mediunidade natural. A intuição não é uma somatização. É quando você consegue realmente captar ideias, vontades, sentimentos, raciocínios, de mente a mente, de um ente desencarnado, ou às vezes encarnado para encarnado mesmo. É tal, antigamente nós chamamos de telepatia. Você capta diretamente, sem que ele precise influenciá-la perispiritualmente, sem que você sinta sensações, sem que você fique mediunizada nesses termos. Você capta de uma maneira limpa, clara, a ideia, a essência da mensagem. Basta. É o cúmulo da mediunidade inteligente. É isso que deve acontecer. Não é uma somatização. A não ser que realmente você fala, acredite que, olha, eu acho que isso é intuição. Tem um espírito aqui que está falando para dizer isso. Na verdade é você que quer fazer com que a sua opinião tenha um pouquinho mais de peso. Oi. Fala, João. Qual a possibilidade de percentual de ser uma invenção própria do médico? Qual é a porcentagem Que percentual é de ser invenção do médico? de ser invenção do médico? Meu amigo, se nem ele sabe definir, como é que eu definiria? Olha, mas eu posso me atrever, João, a dizer para você o seguinte:
que dos médiuns que a gente vê hoje, eu creio que 90% deles sofrem desse fenômeno. De acreditar-se mediunizado, na verdade estar animizado, fazendo uma somatização, uma forma de somatização. Muito mais comum do que a gente pensa. É muito mais comum. O corpo mental, ele estava relacionado diretamente com a forma de pensamento, ou ele estava na fonte morfológica. Então ele é responsável só pela forma, né? E a gente pode ligar o corpo mental com a forma de pensamento? O corpo mental, ele é uma forma de pensamento. Só que não é uma forma de pensamento que se faz no exterior. É uma forma de pensamento que eu mantenho de mim mesmo. O que é uma forma de pensamento mesmo? Vamos recordar? É quando a gente está num ambiente e começa a pensar demais, sempre na mesma coisa, nas mesmas ideias. Se existe naquele ambiente fluidos afins com a minha ideia, quer dizer, que prestam-se a construir, a materializar a imagem da minha ideia, surge um quadro, uma escultura, uma imagem boa ou ruim, que fica a flutuar no ambiente sem vida. Formas de pensamento são todas as colunas espirituais, o umbral, todo o ambiente do plano espiritual são formas de pensamento, umas mais permanentes, outras menos permanentes. A hidroplastia. Tá bem? O corpo mental é uma forma de pensamento permanente, ou virtualmente permanente, tá? Que corresponde à ideia que eu tenho de mim mesmo, como eu sou. Quer um exemplo bom? Sabe aqueles homens bomba? Dá um trabalho danado para socorrer esse pessoal no plano espiritual. Sabe por quê? Porque eles acham que eles sumiram. Explodiu tudo. Quando chega do lado de lá, somente os espíritos mais superiores conseguem socorrer esse pessoal. Sabe por quê, minha gente? Porque uma vez que eles têm essa autoimagem de que não são mais nada, o perispírito deles realmente se desfaz. Porque o perispírito é determinado pelo corpo mental. Se eles acham, se a ideia que eles têm é que não são nada, o perispírito se desfaz. E aí é necessário um espírito de alta envergadura, ou pelo menos de um bom conhecimento, para detectar onde é que está esse desencarnado. Porque ele está, no mínimo, né, mais densamente falando, ele está daqui para cá só. Daqui para lá ele já perdeu tudo. Para reconstituir a harmonia desses espíritos, é necessário uma psicoterapia muito grande, é muito interessante. Você precisa conversar de mente a mente, e convencer esse sujeito de que ele continua existindo, embora em uma outra dimensão. Quando ele entender e acreditar que ele ainda existe, ele fará automaticamente uma imagem de si mesmo. Ah, eu ainda sou qualquer coisa. Automaticamente o corpo mental dele constrói-se. Por quê? Ele passa a ter uma ideia de si mesmo. Aparece a forma de pensamento da forma dele, que é o corpo mental. Essa forma de pensamento instantaneamente atrai e organiza os fluidos que vão constituir o perispírito. E ele ganha um perispírito novo. Tá bem? Doutor Alexandre, a hipertensão pode estar ligada ao estado psicológico da pessoa? A hipertensão pode estar ligada ao estado psicológico da pessoa. Ser hipertenso, né, é desencadeado por uma série de coisas. Primeiro, você precisa ter a suscetibilidade genética. Vamos dizer assim, o seu corpo, né, precisa ter essa sensibilidade para ser hipertenso. O que determina essa sensibilidade, provavelmente, são os seus atos do passado. Agora, vamos supor que você nasce de pai, mãe, tio, vó, irmão, tudo hipertenso, e você não é.
provavelmente você tem um corpo, uma genética predisponente. Mas só desenvolverá a hipertensão se você for uma pessoa que tem um comportamento de risco. O que é um comportamento de risco? Começar a aumentar demais de peso, ser sedentária, comer muito sal, se não tiver nenhuma determinação kármica para que você desenvolva um dia a hipertensão. Então, se você pisar na bola e não andar naquela linha estreita, você vai desenvolver hipertensão. Por quê? Por uma atitude que você tomou, que não foi disciplinada. Neste ponto de vista, você poderia dizer, olha, uma determinação psicossomática, comportamental da hipertensão. Agora, o seu estado mental pode influenciar o estado da hipertensão, quer dizer, você já é hipertensa. De acordo com como você está emocionalmente, você pode também influenciar o seu estado de hipertenso? Não tenha dúvida. Todo mundo sabe muito bem que passou um nervoso, a pressão vai lá em cima. Todo mundo sabe. Se a pessoa está deprimida demais, se a pessoa está tensa, tudo pode influenciar. Inclusive, não só na hipertensão, mas como também na diabetes. E sabe que tem algumas pessoas que são diabéticos há muitos anos, hipertensos há muitos anos, que até usa isso como desculpa, né? Puxa, mas a senhora não está fazendo dieta? Não está fazendo um exercício? Não está disciplinando-se? Educando-se alimentarmente? Ai, que eu passo muito nervoso, doutor. Diabetes dá uma fome. Eu tenho que cuidar de 3 netos, né? Tem um monte de marmanjo desse tamanho, só eu que faço o serviço de casa. Então, quer dizer, vira uma bola de neve e a pessoa usa o conhecido fato da somatização em cima da hipertensão e da diabetes como muleta para escapar, né, da responsabilidade que ela tem no próprio autocuidado. É uma tristeza, porque esse paciente não tem tratamento. A hipertensão puramente emocional. O que é isso? Quando a gente descarrega uma tensão emocional muito grande no sistema nervoso, a maioria das pessoas produz a tal da adrenalina. Essa adrenalina e outros neurotransmissores parecidos causam uma série de sintomas através do sistema nervoso simpático. Um deles é apertar as artérias, afiná-las, acelerar o coração, fazer com que ele bombeie mais quantidade de sangue, aumentar a tensão, o tônus muscular. Tudo isso contribui para a pressão subir. E tem gente que vive 24 horas por dia nesta condição de estresse físico e mental. Ele vai ser um hipertenso disso. E a gente, está na hora. Se deixar, nós vamos embora aqui, né? Olha, eu quero finalizar agradecendo vocês pela atenção, porque não é fácil. Esse assunto é chato, é um assunto que a gente não encontra nos livros, né? Tem muito detalhe, é muita informação e muito pouco tempo. Mas eu adoro fazer esse tipo de coisa com vocês. O meu negócio nesses tipos de conversa é deixar todo mundo incomodado, cheio de formiga, de pulga atrás da orelha. Para quê? Para que vão atrás, vão estudar, perguntar, questionar. Não aceite simplesmente por aceitar. Entenda por que é isso e daquilo, é a tal da fé raciocinada. Então, se vocês não puderam sair daqui expertos em pontes fluídicas e somatização, não tem problema. Eu agradeço por ter pelo menos ouvido. E o importante é que saiam incomodados. Eu queria entender um pouco mais do que é isso. Ou então, o mais grato para a gente é quando você vê aquela expressão assim. Do tipo assim, novas respostas para velhas dúvidas.
muito interessante. Se isso aconteceu com a gente, é fruto que já começou a aparecer. Então, obrigado pela sua oportunidade que vocês me dão de poder compartilhar. E que, por favor, continuem perguntando, né, uns aos outros, questionando, entendendo. E mais uma vez, obrigado pela paciência, minha gente. Vamos fazer a nossa parte. Boa noite a todos. Mais uma vez, a nossa casa se sente assim, muito lisonjeada com a presença desse grande orador marinhense, que eu acho que nós deveríamos valorizar um pouco mais os nossos irmãos da terra, porque não é fácil dar essa explicação, essa orientação que nós tivemos aqui hoje com o nosso grande amigo. Eu não vou chamá-lo de doutor, porque é o meu amigo Alexandre, que longos anos, amigo do seu pai, da sua mãe, e nós ficamos muito satisfeitos, Alexandre, de tê-lo aqui, e nós rogamos a Deus, a Jesus, que continue abençoando você e que você possa cada vez mais nos trazer essas informações auspiciosas, com esse vocábulo maravilhoso que você tem, com essas informações surpreendentes que surpreendem a todos nós. E vamos fazer aquilo que ele falou. Vamos nos coçar, vamos nos preocupar com tudo isso. E eu gostaria de passar as suas mãos, o microfone, para que você fizesse a nossa prece de encerramento. Então vamos lá. Você é muito obrigado, claro, por receber todos os fluidos maravilhosos. Vamos orar. Coisa boa. Mestre Jesus, amigos do plano espiritual que aqui estão conosco, nós agradecemos a oportunidade do entendimento, a oportunidade da ação e da atitude renovada, pelo interesse que temos em conhecer coisas novas. Grato, Senhor, por estarmos mergulhados num ambiente de paz, de aceitação e de fraternidade, onde os frutos da nossa ignorância podem também ser compartilhados e as nossas dores amenizadas pelo interesse mútuo que despertamos entre nós. Sê o nosso sustentáculo nesse sentido, Mestre querido. Incentiva os nossos corações, a nossa mente a buscar-te pela luta diária, pelo entendimento das nossas imperfeições, por estender os nossos corações ao sofrimento alheio, encontrando as respostas para o sofrimento pessoal. Dá-nos o pão do trabalho, Mestre querido, na informação, no acolhimento, no estudo, no sofrimento do dia a dia, no reajuste que nos faz ir para a frente. Abençoa-nos, querido Senhor, com o teu ambiente de paz, com o amor que nos orienta, para que a gente aqui nesta terra, bendita por um lado, mas maltratada por outro, possamos caminhar em meio à escuridão, olhando para o ponto de luz que o Senhor representa para nós. E hoje os nossos corações que aqui estão, todos abraçados nos dois planos, possam banquetear-se com as luzes que o Senhor dispersou aqui para nós. Os nossos simples conceitos e as nossas emoções sinceras e singelas sejam a teus pés, Senhor, o nosso oferecimento da nossa gratidão. Muito obrigado, Mestre. Obrigado aos amigos do plano espiritual que nos receberam nesta casa. Que assim seja. Fui feliz ou não fui? Tenho certeza que jamais conseguiria fazer uma prece desse lado. Uma boa noite a todos e continuem frequentando a nossa casa. Amanhã teremos outro palestrante
E não esqueçam da sacolinha da Márcia. É